Deus, Jesus, né? Ele é o divino médico. E para o médico curar uma ferida, você precisa mostrar ela. Vamos supor que você tem uma ferida na sua perna, que ela é muito feia, né? E que você tem vergonha por ter essa ferida na perna, né? E ela está supurada, ela fede, né? Mas você não mostra ela para o médico. Mas aí você começou a sentir dor de barriga e aí você tem medo que aquilo seja uma gastrite grave, né? Aí você vai no... Não, me esqueci como é que é o médico. Gastro. No gastro, né? No gastro. É. E aí você mostra, olha médico, ó doutor, eu tô com essa dor aqui e tudo. E aí você tá de calça e obviamente o doutor não tem como saber que você tá com aquela perna supurada, né? E aí ele vai lhe passar a medicação necessária para curar o seu problema gástrico, né? Ele vai fazer o diagnóstico e vai lhe curar daquilo dali. Mas a perna ele não vai curar. Por quê? Porque você não mostrou a ele. Não tomou conhecimento, né? Isso. É claro que Jesus também sabe que a nossa perna, vamos dizer nessa comparação, está supurada. E indo mais para o médico, você vai ter mais chance, uma vez, vamos dizer, estou usando uma comparação, uma anedota, uma parábola, como Jesus fez. Eventualmente, você indo mais frequente no médico, você vai de bermuda. E aí o médico, olha, e essa perna aí, vamos curar ela também? É isso que acontece na confissão. Eventualmente, nós não temos consciência de todas as coisas. Mas à medida que eu vou me confessando mais, eu vou deixando transparecer algumas coisas a mais na minha vida. Sim. E isso vai me ajudando a ter uma consciência mais clara e, obviamente, uma disposição na nossa vontade para poder querer curar mais e mais o meu coração. Confissão. Quando se confessar? Por que se confessar? Em quais situações o cristão católico, né, precisa recorrer ao sacramento da confissão? Hoje é esse tema, Pedro. E vamos para cima. Tema De riquíssimo, manhã, né? para mim, meu amigo, Pois fica uma aí. mortificação. Depois de ontem sair daqui 10 horas da noite, eis-me aqui de novo. Mas é Então isso. vai aí no Tem seu um café aqui, ó. Café Tá- cheirinho para acordar o Pedro e todos nós, É né? o mesmo café que Jesus usou com Lázaro. É isso mesmo. Tão bom que não precisa nem de açúcar. Gostoso, delicioso, uma maravilha. Cheirinho lá do Lago Jacareí. Pessoal, eu quero convidar você a conhecer, a visitar a loja Cheirinho, mas tem que ser a do Lago Jacareí, não é isso, Pedro? Exatamente. A outra não vale não, né? Cheirinho bom, mas bom mesmo é a do Lago Jacareí. Lago Jacareí, fantástico. E o homem voltou, né? Padre Deus e Mar, voltou, rapaz. versão Um bom 2.0. filho volta a casa, na verdade, né? Não, o público todo pedindo, implorando, Padre Deus Mar de novo, de Queremos novo, de Padre novo. Deus e Mar. Na hora, isso Aclamar. pedido é uma ordem. Cronômetro, bora cronômetro. Pronto. Não foi aí, não ok. Vai. Pronto, deixa pra lá, vamos lá. Padre Deus Mar, então vamos lá, vamos conversar sobre confissão. Acho que não precisa me apresentar de novo, né? Não. Já foi. Não, Você mas já a gente olha apresenta. o vídeo passado, se tiver Não. curiosidade, saber um pouco da nossa história. É verdade. Padre Deusmar é Oliveira? Não. Andrade Albuquerque. Andrade. Padre Deusmar Andrade é recém-ordenado aqui na Arquidiocese de Fortaleza. Hoje é vigário, né, padre? Isso, lá em Messejana. Vigário lá na paróquia. Qual é o nome? Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Messejana. Olha aí. É isso aí. Das paróquias mais antigas de Fortaleza. É mesmo, é? É, uma das mais bonitas, na minha opinião, sem brincadeira. É a paróquia de Messejana. Depois da restauração, lá tá magnífica. Eu não me recordo de conhecê-la. Temos que ir lá. 171 anos de instituição canônica. Caraca. E mais de 300 anos de evangelização. Realmente é uma das mais Mais antigas que antigas. tem aqui em Fortaleza. Maravilha, né? Mas o templo lá, o templo também é dessa data aí? Não. Eu não sei decorado qual é a data do templo, não. Mas ele é muito antigo mesmo. Também é muito Tanto antigo, que tem né? aquele altar-mor, as colunas no meio da igreja, em vista de que a engenharia não permitia construir uma coisa tão larga, sem coluna, né? Mas muito antigo mesmo. Muito bom. Vamos lá então, padre. Nosso tema hoje é um podcast temático, né? Vamos falar apenas sobre confissão. Apenas, né? E não se preocupe, que eu não vou revelar o segredo de ninguém. Você é uma confissão ao vivo aqui na brincadeira. Não, e brincadeiras à parte, muita gente tem medo de que o padre revele o segredo de confissão, né? Principalmente no interior ou numa comunidade onde as pessoas se conhecem, né? E vejam, o padre nunca vai fazer isso, porque se ele revelar segredo de confissão, mesmo que indiretamente, ele está automaticamente suspenso de ordem, né? E para poder ele ser readmitido, tem que vir uma cartazinha da Penitenciaria Apostólica do Vaticano, né? Então é uma coisa assim, Bem sério. bem sério, bem grave mesmo, né? Assim. É. Então isso é importante, tá? A gente Pronto, vê. o primeiro ponto aí pra gente abordar, a questão do sigilo, Segredo. né? Do segredo. É absoluto. Nem Total. mesmo em caso de morte. Pra vocês- Processo judicial.
Não. Nada. Isso. Até mesmo, vamos supor que uma esposa e um marido venham se confessar, um seguida do outro, obviamente. Não pode se revelar nenhum pro outro. A né? mulher geralmente quer depois, né? Vai tu primeiro, aí depois. Padre, aí. Eu acho que ele disse isso, né? Aí você não fala nada. Mas veja, é tão sério o negócio que vamos supor que um sacristão, Deus o livre disso acontecer, né? Venha confessar que, padre, olha, eu queria confessar que eu tô roubando a igreja. O padre, como aquilo ali é segredo de confissão, ele não pode demitir o funcionário por justa causa. Se a única forma que ele teve acesso a essa informação foi na confissão, ele não pode. Ele não pode nem demitir o funcionário. Para poder não dar a indicar que ele soube disso através da confissão, né? Sim. É um segredo realmente absoluto. Tem até a história bem antiga que tem até a língua conservada de um padre, né? Eu não lembro agora qual é o padre. Mas basicamente... O senhor sabe essa história? Tem anime? Então era um padre, basicamente... Eu não vou lembrar a história de cabeça direito, não. Mas era um padre que ele era confessor da rainha. Certo. E aí o rei começou a desconfiar que a rainha estava traindo o rei. Certo. E aí ele intimou o padre a contar, a revelar o que ela falava em confissão. Porque ela se confessava frequentemente. O padre se negou a revelar. Aí ele falou, então eu vou ter que lhe executar. Aí ele, não, que assim seja. Aí ele foi executado. Um mártir pela confissão, exatamente, né? Não conhecia essa história interessante. E a língua dele está preservada. Glória a Deus, né? Olha, então tem umas coisas bem interessantes. O que acontece, assim, uma vez uma senhora disse, não, padre, eu acho que uma vez um padre já revelou o segredo de confissão. Eu falei, filha, você quer abrir um processo? Você realmente tem certeza? Aí ela voltou atrás. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa conta aqui, vamos um caso hipotético. Confessa, padre, olha, eu fiz isso, um caso hipotético, o marido, né? Sim. Padre, eu quero confessar porque eu traí minha esposa, né? Então, aquilo ali é segredo de confissão. Mas depois aquele cara também conta na praça, fica conversando, não, eu peguei uma mulherzona, não sei. Aí o padre escuta isso, então ele teve acesso a isso pela confissão e pela praça. Ele pode comentar o que ele teve pela praça, não pela confissão, vocês entendem? Sim. Aí ele pode depois, fora da confissão, até chegar para esse cara, ó, cria vergonha na cara. Porque você está falando isso na praça? Ah, pode, mas eu me confessei disso. Sim, mas você também está contando isso na praça. É notório já, né? Exato. Quando se torna público, né? Então não é responsabilidade. A senhora voltou atrás daquela pessoa. Rapaz, talvez outras pessoas também soubessem, né? Então, às vezes a gente tem esse medo, né? Com relação ao padre revelar, e isso é muito tranquilo. Sim. Não precisa ter esse medo, né? Outro medo que a galera às vezes tem de confessar é dizer assim, rapaz, eu acho que o padre... A pessoa fala até brincando, não, isso aqui eu acho que o padre não tem capacidade de perdoar, não. É muito grave. Ou que você tem muita vergonha de falar alguma coisa. Eu tenho 6 meses de padre, é pouquíssimo tempo, né? Então outros padres têm muito mais tempo de padre. Mas mesmo em 6 meses eu acho muito difícil você trazer alguma coisa que eu já não tenho escutado, você tá entendendo? Sim. E assim, a nossa liberdade, a nossa criatividade pro pecado, ela é limitada. Então é muito difícil alguém criar algo assim que seja, rapaz, eu fiz uma coisa assim. Não, cara, normalmente o padre já confessou muita gente, tá entendendo? Sim. Algumas vezes a pessoa vem, não, padre, aqui até na última confissão já lhe contei isso. Você nem lembra, porque é tanta gente que você atende, tá entendendo? Tantas pessoas, né, que você atende, graças a Deus, a grande maioria das vezes nos dá a graça de nós esquecermos. O dom do esquecimento. Né? O dom do esquecimento. Padre, eu trouxe aqui algumas questões. Traga. Vamos lá. Se Deus sabe tudo e sobre tudo, por que Ele quer que a gente se confesse? Por que Jesus instituiu esse sacramento? Ótimo. Pelo mesmo motivo que Jesus quer que a gente reze, né? Então, se Deus sabe... É uma pergunta também, né? Se Deus sabe tudo, por que Ele quer que eu peça? Faz parte da pedagogia divina. Faz parte, né? E faz parte da pedagogia divina tanto o pedir na oração, quanto o confessar. Faz parte do arrependimento, você está entendendo? Vejam, um dos pecados contra o Espírito Santo, que muita gente tem medo desse pecado, né? Considerado o imperdoável. Imperdoável, né? Uma vez um jovem até conversou comigo dizendo, padre, olha, uma vez eu não entendi essa questão de oração em línguas e fiquei brincando. Será que isso é um pecado contra o Espírito Santo? Calma, jovem, não é assim não. O pecado contra o Espírito Santo não é brincar com a oração em línguas, por exemplo. Claro, não devemos brincar, né? Porque se acreditamos que é um dom, não devemos frescar com isso, né? Como a gente diz aqui no nosso Ceará 6. Mas o pecado contra o Espírito Santo é se fechar à graça de Deus. Um fechamento absoluto. E um deles, por exemplo, é a presunção. O que é a presunção? Não, eu não vou me confessar porque eu sei que Deus vai me perdoar mesmo. Você está presumindo o perdão de Deus e não está implorando a misericórdia de Deus. Ou seja, o seu coração não é contrito,
não é arrependido. Vocês compreendem? Sim. Então faz parte da pedagogia de Deus você se arrepender, você contar os seus pecados. E de alguma forma também, isso mostra, um dos temas que eu queria trabalhar hoje, a consciência do pecado. Muita gente não tem consciência do pecado. Não tem. Existe uma dificuldade para nós, confessores, padres, e também aqueles que coordenam grupos de oração, que seriam das pessoas que têm consciências relaxadas. Ou o outro extremo, consciências escrupulosas. As consciências relaxadas, nada é pecado, tudo é justificado. Não, eu faltei a missa, mas Deus entende. Misericórdia, né? Eu acho essa frase ela muito maldita, certo? Deus entende, perdão da palavra, porque vamos dizer assim, a gente trai a Deus e aí a gente diz o que para ele? Não, Deus entende. Eu queria ver se um marido casado traísse sua mulher e dissesse, não, mas ela entende. Nós tratamos Deus pior do que tratamos as nossas relações humanas. Tem até uma colocação recente aí que está circulando nas redes sociais, uma famosa aí que falou num podcast, né? Jesus é tão legal que estraga o fã-clube. Ou seja, como se Jesus fosse aquele Deus né? e amor. Não, filhão, aí pode não é tudo isso, não e tal. É isso, né? Então, assim, gerar a consciência da pessoa é importante a confissão também para isso. Vejam, às vezes a pessoa tem que sempre se confessar sobre a consciência atual dela, ou seja, aquilo que ela vê que é pecado. Mas ela também tem que se esforçar para alargar a consciência. Eventualmente a pessoa vem se confessar, não, padre, quero confessar que eu fiquei com muita raiva do meu pai. Mas você xingou ele? Não. Aí começa a contar um bocado de história e você vai vasculhando, tem, objetivamente falando, nada de pecado ali, né? Aí tudo bem, a pessoa termina de contar, você deixa, obviamente, né, a liberdade da pessoa. Mas me diga uma coisa, filhinha, você faltou alguma missa? Ah, padre, faltei umas 3 missas. Isso é grave. Tipo assim, tudo aquilo que você contou... Venialzinho e tal. Mas isso é muito grave, filho. Isso mostra uma consciência que é muitas vezes mais movida pela emoção do que pela consciência da lei de Deus. Às vezes as pessoas não têm consciência do pecado. Falta uma formaçãozinha ali, né? Falta. E isso aqui é uma coisa muito importante porque existe aí uma omissão culposa. Existe uma ignorância, ignorância que ela é absoluta, né? Por exemplo, os índios que moravam no Brasil, né? Sim. Antes de o evangelho chegar, aquilo que eles cometiam, eles não tinham acesso ao evangelho. Claro, eles provavelmente, né? Tinha uma razão natural de que sabia o que era certo e o que era errado, mas existia determinadas coisas que eles não tinham uma razão iluminada pela luz do Evangelho. Portanto, eles tinham uma ignorância absoluta, eles não tinham acesso e não tinham como chegar àquelas informações. Exato. Porém, existem algumas ignorâncias que são culposas, ou seja, você teria como ter acesso àquilo dali. Provavelmente, se você ia para a missa todos os domingos, você já deve ter escutado isso, mas sua consciência era relaxada. Ir para a missa todos os domingos. Faltar uma missa de domingo é pecado gravíssimo contra o 3º mandamento. Eu falo de maneira impactante que é mais grave que matar alguém. Porque matar alguém é um pecado do 5º mandamento. E na pedagogia de Deus, o 3º é mais importante do que o 5º. Compreende? Então, às vezes existe aí uma ignorância culposa. Ou seja, você deveria ter conhecimento sobre determinadas coisas que são parte da sua vida, de fé, da sua vida como casado, entendeu? Que às vezes você não tem. Então, a falta de consciência, às vezes uma confissão frequente vai te ajudar nisso, né? E o fato de você se abrir, você reconhecer as suas limitações ali, seus pecados, faz a sua alma ficar mais clara. Caridosa, né? Sim. Se aproximar mais das virtudes teologais, né? Sim. Especialmente a humildade, né? E tem uma comparação focando nessa pergunta, por que confessar se Deus sabe tudo, né? Tem uma comparação muito boa, que é Deus, Jesus, né? Ele é o divino médico. E para um médico curar uma ferida, você precisa mostrar ela. Vamos supor que você tem uma ferida na sua perna, que ela é muito feia, né? E que você tem vergonha por ter essa ferida na perna, né? E ela está supurada, ela fede, né? Mas você não mostra ela para o médico. Mas aí você começou a sentir dor de barriga e aí você tem medo que aquilo seja uma gastrite grave, né? Aí você vai no... Não, me esqueci como é que é o médico. Gastro. No gastro, né? No gastro.
E aí você mostra, olha médico, ó doutor, eu tô com essa dor aqui e tudo. E aí você tá de calça e obviamente o doutor não tem como saber que você tá com aquela perna supurada, né? E aí ele vai lhe passar a medicação necessária para curar o seu problema gástrico, né? Ele vai fazer o diagnóstico e vai lhe curar daquilo dali. Mas a perna ele não vai curar. Por quê? Porque você não mostrou a ele. Não tomou conhecimento, né? Isso. É claro que Jesus também sabe que a nossa perna, vamos dizer nessa comparação, está supurada. E indo mais para o médico, você vai ter mais chance, uma vez, vamos dizer, eu estou usando uma comparação, uma anedota, uma parábola, como Jesus fez. Eventualmente, você indo mais frequente no médico, você vai de bermuda. E aí o médico, olha, e essa perna aí, vamos curar ela também? É isso que acontece na confissão. Eventualmente, nós não temos consciência de todas as coisas. Mas à medida que eu vou me confessando mais, eu vou deixando transparecer algumas coisas a mais na minha vida. Sim. E isso vai me ajudando a ter uma consciência mais clara e, obviamente, uma disposição na nossa vontade para poder querer curar mais e mais o meu coração. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas como é que se confessa com tanta frequência? Quanto mais perto da luz, maior a sua sombra. Se você, uma pessoa que às vezes vem confessar, não, padre, faz 8 anos que eu não me confesso, eventualmente para um matrimônio, por exemplo, às vezes acontece, né? Ou para uma crisma de adulto, né? Faz muito tempo que a pessoa não confessa. E a pessoa vem trazendo os pecados, às vezes é só faltou a missa, mas quando você nota assim, rapaz, provavelmente não foi só isso, você entende? Existe ali uma certa, um laxismo, né? Assim, não se preocupou com outras coisas, sabe? Talvez uma pessoa que tem uma consciência mais relaxada vai dizer, meu Deus, quem se confessa todo mês, o que é que conta? Se você for bem sincero mesmo, existe coisa para confessar todos os meses, todas as semanas. Depende do nível de consciência que você tem. Isso. Existe agora, um ponto importante de entrar mais a fundo na confissão é que eu vejo que muita gente tem dificuldade de entender o que é o pecado. Sim, que é a matéria que vai levar a gente sim, até lá, né? Isso, perfeito. Então, eu acho que é interessante a gente contextualizar e explicar o que é o pecado, qual a estrutura do pecado. Perfeito. E qual a resposta pós isso, que aí seria a confissão, seria todos os assuntos, sim, né? Perfeito. Mas é muito importante dizer o que é o pecado de fato. Vamos definir o que é o pecado. Objetivamente falando, o que é que nós devemos confessar? Aquilo que contém matéria grave. Tem linguagem teológica, né? Não, é simples. 10 mandamentos. Olhar para os 10 mandamentos, aquilo dali constitui a matéria do pecado, né? Então, se eu notar que eu estou caindo em alguma coisa contra os 10 mandamentos, eu devo confessar imediatamente. E devo parar de comungar. Além dos 10 mandamentos, existem os 5 mandamentos da igreja, que também se constituem para nós como matéria grave, porque nós somos católicos, apostólicos romanos, né? Então, eu não vou saber de qual é qual, né? Uhum. Os 5 mandamentos, né? Mas ser dizimista é mandamento da igreja. Muitos católicos não são e são relaxados com relação a isso, deveriam confessar. As abstinências da quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, o jejum, melhor dizendo, né? E o jejum mais simples é uma refeição e 2 lanches, né? Claro, você pode fazer pão e água, pode fazer só líquido, você pode fazer 0. Mas o mais simples, que todos conseguem fazer, é uma refeição uma refeição completa, né? Ou o almoço, ou a janta, ou o café. E as outras 2 você toma um lanche. De tal forma que você não morra de fome, mas que você também não fique satisfeito, né? Então, o jejum da quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. As abstinências de carne todas as sextas. Mesmo quando não é quaresma, um católico deve abster-se de carne às sextas. É claro, a CNBB... tem uma notazinha de rodapé no Código de Direito Canônico que permite que você comute, ou seja, que você troque essa abstinência por uma obra de caridade. Então, se você vai ter 15 anos, vai ter uma festa, se você não acha que é conveniente, ou se você é um trabalhador, né, sua marmita vem lá com uma bistecazona, né, você é um trabalhador, você não vai poder deixar de comer, por exemplo, né? Então, você comuta, você faz uma obra de caridade, ajuda um pobre materialmente, visita um doente naquela sexta-feira para poder trocar, ou ao menos assim, uma obra de misericórdia espiritual. Reze pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, pela santificação do clero, né?
Agora, Então- padre, uma dúvida sobre isso aí. Visitar a sogra é obra de caridade? Rapaz, eu não vou saber te dizer, porque nem sogra eu tenho, né? Me diga você. Agora tu pegou a batata quente, viu, Pedrão? Não vou nem Pode falar nada ser. pra minha sogra não pegar no meu pé. Então, esses mandamentos da igreja, eles são importantes, né? Então, os 10 mandamentos, eles são para nós a matéria. Então, eu vou dar aqui alguns toques do que normalmente a galera não se liga, por exemplo, que pode constituir como matéria grave. Leia os 10 mandamentos, eles são auto-instrutivos, tá entendendo? Eles são Claro. claros por si mesmos. Mas algumas coisas, por exemplo, superstição, é pecado contra o primeiro mandamento. Espiritismo, ter crenças espíritas, alimentar crenças espíritas, maçonaria. É Então pecado? o cara não pode botar lá católico, aquariano Não, na de, bio do jeito, Instagram. de jeito nenhum. Tem uma galera hoje que atualmente tem um negócio aí de estudo sobre os astros e tal, que não tem a ver com superstição. Eu sendo meio sério, eu não tenho um pé atrás não, eu tenho acho que os 2, né, pé atrás com relação a isso, né? Mas se não envolve realmente uma superstição, ok, né? Mas como eu falei, minha opinião pessoal é de não ser muito favorável a isso, tá entendendo? Visitar igrejas evangélicas que ferem os nossos dogmas fundamentais também se constitui como pecado contra o primeiro mandamento. Ah, mas é um mesmo Deus, mas eles não adoram a Eucaristia, né? Eles não têm algumas crenças fundamentais que nós temos. Sim. Então, dentro dessa pergunta do Pedro, o que seria o pecado seria atentar contra Deus. Matéria grave. No conjunto desses mandamentos. Isso. Dos 10 Isso. Mas da isso- lei de Deus, mais os 5 da igreja, né? Mas aí, alguns detalhes ainda que eu tava comentando, assim... Agora, para ser pecado mesmo, os elementos tem que ter. eu vou tocar já. Pronto. Mas deixa eu só Vai, volta, voltar volta. atrás, né? Conclua. Algumas coisinhas que a galera às vezes deixa passar que são coisas graves. Envolvimento com aborto, de maneira direta ou indireta. Ou indireta. Ou indireta. Isso. Não só constitui Indicou como... a clínica. Indicou vai a lá, clínica. vai lá naquela clínica que ele foi faz a lá, favor, né? Estimulou, certo? Isso. Deve se confessar. E aí, um detalhe importante. Não só é pecado grave, mas constitui como excomunhão. Imediata, certo? Hoje, essa excomunhão ela pode ser liberada por qualquer padre. Antigamente, só pelo bispo. Há menos tempo atrás, só pelo pároco e hoje qualquer padre. E Fazer apologia nas redes sociais a favor do aborto. acredito que também se constitui, né? Veja, para constituir também como excomunhão, a pessoa tem que ter noção de que é uma coisa um pouco mais grave do que um pecado normal, certo? Então isso Tem que ter a plena consciência, tem que- né? ou pelo menos uma consciência ou de que é uma deveria coisa mais ter, né? grave, né? Uhum. Para ser uma consciência média também se constitui como matéria. Então, dentro do matrimônio, o uso de anticoncepcionais, laqueadura, deve se confessar também como pecado contra o sexto mandamento. Né? Eu estou falando coisas que passam batido, tá Isso. entendendo? Uhum. Roubar também as desonestidades da vida, né? Coisinha besta. Sim, pegar emprestado e não devolver, bater o ponto fora de hora, né? A sonegação de impostos, em alguns graus, ele pode ser legitimado porque nós temos uma carga tributária muito alta. A consciência da pessoa deve falar, Sim. né? Mas em alguns graus se constitui como roubo também. Sim. Né? Então a consciência da pessoa deve ver se aquilo dali está sendo feito realmente por uma questão de sobrevivência ou por uma questão mesmo séria, né? Aham. Então, e fofocar, se tirar a boa fama de alguém, se constitui como pecado grave, né? Mas a gente Dá nunca, um trabalho isso aí, mano. É um pecado mais dá trabalho. a gente quase nunca vê esse pecado aí. Cara, Não, pega um nunca. diretor espiritual, ó, agora você vai lá, falar pra todo mundo. Acho que isso aí dá um trabalho. Mas veja, para que você se constitua como um pecado grave, você precisa ter consciência e liberdade daquilo. O que é consciência e liberdade? Não é tipo assim, não sabia disso. Se for uma ignorância culposa, não vale. Uma pessoa, por exemplo, que se casou e não sabe que não pode usar anticoncepcional, é muito provável que ela teria acesso a essas informações no curso de noiva, numa formação básica católica. Então não vale essa desculpa. Como assim no direito, né? Você não pode chegar pro juiz e dizer, não, mas eu não sabia. Não sabia que não podia Pensei que matar. podia. Pensei que podia. Pensei que podia. Eu sei que podia matar o meu irmãozinho. O que é que o juiz vai dizer? Ele vai lhe condenar da mesma forma, você tá entendendo? Eu não sabia que eu tinha que pagar esses impostos. Seu nome vai para o SPC, para o Serasa, do mesmo jeito. Não pode ser preso, se não me engano, por crimes financeiros. Mas se presume que o cidadão deva conhecer os seus direitos, mas também os seus deveres, né? Sim. Mas quando não há consciência, em quais graus? Daquele momento que eu falei, né? De consciências, de uma ignorância
é desculpável, absoluta, né? Mas também em casos que nós cometemos coisas inconscientes, de fato. Então, um jovem, por exemplo, que procura viver a castidade, né? É muito provável que ele venha a ter poluição noturna. Sim. Ou seja, sonhos, né? Que ele... Estímulos naturais. Estímulos naturais. Aquilo ali não se constitui como pecado, né? O que pode constituir é o que ele fez antes, né? Talvez ver um Instagram de uma moça, mesmo que não seja pornografia, mas de uma indecência, né? Aí ele tem que se analisar se foi. Mas o sonho, durante a noite, até mesmo sonambólico ou semissonambólico. Ou seja, às vezes o cara se acorda se estimulando. Ou seja, não é algo que estava 100% na liberdade dele. Ele não estava 100% consciente. Então não se constitui como pecado grave. Vocês entendem? Sim. Então a matéria é grave. Todo pecado contra o sexto mandamento, a matéria é grave. Mas não houve consciência plena daquilo, portanto, pode ser... Ou não tem liberdade, por exemplo, né? Uma pessoa, padre, eu faltei a missa dia de domingo. Matéria grave, né? Faltou a missa dia de domingo, matéria grave. Mas teve motivo, minha filha? Pai com os filhos doentes em casa. Pois é. Eu estava com meus filhos doentes, minha avó tem Alzheimer, não tem quem cuide dela. Ou seja, a matéria é grave, mas não há liberdade. Ou seja, ela não tem como abandonar uma idosa, abandonar um filho doente. Sim. Ou tem que cuidar no hospital. Aí Então, pode compensar de alguma forma? Por exemplo, o católico que tem essa consciência, eu não vou poder ir porque meus filhos estão doentes, tenho que dar todo o suporte, mas aí eu posso assistir a missa pela televisão? A televisão não cumpre preceito. Isso. Mas você já não está em pecado porque não houve liberdade, você tem consciência disso. Mas aí você faz o pelo menos. Qual é o pelo menos? Eu vou me alimentar da palavra de Deus. E na primeira oportunidade. E a missa, exato. Então, tem muita, isso é importante ter essa clareza, professor Neto. Me senti agora. Perdão. É importante ter essa clareza porque tem muita gente que tem uma consciência relaxada. Diz, não, padre, eu não fui para a missa de domingo, não, mas assisti em casa. Mas você está doente, você está com as pernas quebradas. Você está entendendo? A nossa consciência deve ser um pouco mais iluminada. Não, padre, eu estou com depressão, estou muito triste, né? Mas você teria como ir, minha filha? Será que esse não é uma desculpa que você está criando? Até mesmo, por exemplo, da depressão. Seria tão bom que você não ficasse só em casa? Exato. Não só por um motivo religioso, mas pelo motivo terapêutico também. Às vezes as pessoas usam muito a desculpa da viagem, né? Então, viajei e tal. tem que se ver se realmente não houve uma negligência. Se você... Diga. Outra coisa, até no exemplo dos filhos, né? Geralmente, se você for casado, você consegue distribuir os horários. Um vai pela manhã cedo e o outro vai no final da tarde. A gente tem que ver se realmente houve falta de liberdade ou se houve uma desculpa adequada, né? Tem muita gente que a única coisa que quer não é uma falta de liberdade, mas uma desculpa adequada. Perante os olhos humanos, isso passa, mas ao olhar de Deus, imagine no tribunal de Deus, Deus perguntou, aquele dia ali, rapaz, ele disse, não, o que você vai dizer para Deus? Que não tem, ele conhece tudo. Não, mas você não tinha como ir mesmo, não. Aí você vai se arrebentar todinho, tá entendendo? Porque Deus sabe que tinha. Entende? Então, para constituir como um pecado grave, tem que ter matéria, e a matéria tem que ser grave. E aí a gente não pode confundir isso com sentimentalismo. Rapaz, mas eu tive uma raiva muito grande do meu irmão que me estuprou. Mas, meu Deus, é evidente que você vem a ter raiva disso. Na verdade, isso aí não deveria se constituir como matéria de pecado para você. Deveria ser unir as suas dores. A de nosso Senhor Jesus Cristo que sofreu junto contigo. Vocês entendem? Não é o fato de ter muita raiva de uma coisa que é muito ruim, né? Mas é o fato de você saber... Não, padre, eu senti o desejo de matar ele. Opa, né? Passou, não é ter raiva, né? Houve uma passa de... E até mesmo nisso, a gente tem que ver se não há motivos também inconscientes, né? Sim. Então, em muitos casos, né? A pessoa... Você vai dar absolução sacramental, a gente não deve relativizar isso, né? Psicologizar as coisas. Mas ali, se, por exemplo, em casos traumáticos, como é esse que eu comentei, né? A pessoa também, talvez, certamente precise de um tratamento psicológico. Para ela poder conviver bem com aquela dor e aquele sofrimento daquela pessoa, né? Sim, além da matéria... Consciência e liberdade. E tem um detalhezinho assim na consciência que é importante que a gente também tenha atenção, né? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos práticos sem ser casuística, né? No direito também tem o perigo da casuística, mas às vezes trazer casos concretos ajuda a gente a entender e iluminar as coisas e não ficar só no abstrato, né?
Já aconteceu comigo uma vez, a gente, como padre, tem a obrigação de rezar a liturgia das horas. Sim. Temos, né? E, às vezes, eu não rezo, isso constitui para mim como pecado grave, visto que foi um compromisso que eu fiz, um compromisso público que eu fiz perante a igreja, né? Então eu, principalmente na hora média, não, eu vou rezar depois da sesta, né? Depois de dormir. Aí você já acorda fazendo as coisas, aí você esquece de rezar. Então eu vou rezar no final do dia. Mas houve uma falha, eu cumpro o preceito, né? De rezar no final da noite, né? Mas houve uma falha porque eu poderia ter rezado antes, né? Mas já aconteceu de não haver advertência. O que é isso, né? Já aconteceu de, no dia seguinte, por exemplo, eu notar que minha liturgia das horas estava marcada ainda no dia anterior. E eu realmente não lembrar se eu rezei pelo celular, porque é uma opção que nós temos na correria, ou se eu não rezei, eu não lembrava. Ou seja, não houve advertência, de jeito nenhum, tá entendendo? Na correria do dia, não houve advertência. Sobre isso, eu vou apresentar para o confessor, mas eu não tenho uma obrigação de pecado grave sobre isso, porque presume-se que se eu rezo todo dia, se eu tivesse me ligado, mesmo que fosse de noite, eu iria rezar, entende? Sim. As 6 horas canônicas são 6, né? Espera aí. 5 ou 6? Laudes, hora média, vésperas completas e ofício das leituras em qualquer horário. Ofício em qualquer horário, né? Sim. São 5, né? 5. Aí na hora média, os monges rezam mais 2. Tem a hora média, a das 9 e a das 3. Isso. Nós escolhemos uma dessas para rezar. Tá. Ou a 9, ou às 12, ou às 3. Entendeu? Tá. Aí, se tiver algum compromisso naquele horário, aí você pode acumular com outro horário. Mas o ideal é sempre dar, né? Por exemplo, uma oração rezada rápida. Claro que é sempre bom você rezar com paciência. Mas a oração rezada rápida é 5 a 10 minutos, entendeu? Então, você dá uma pausazinha ali, tá entendendo? Eventualmente, no compromisso de um para o outro, eu rezo no Uber. Às vezes tem que ser porque é o que está dando diante dos compromissos. Mas sempre cumprir com suas obrigações. As obrigações de vida de família. Assim como o padre tem essas obrigações de vida, nós também... um detalhe importante. O padre não tem a obrigação de rezar a missa todos os dias, né? Sim. Só a dominical, que é a obrigação de todos os fiéis aí do padre, ele também tem essa obrigação, né? Mas faz parte do ato de piedade, né? Muitos padres que eu conheço, piedosos, rezam na missa todos os dias, mesmo às vezes só para poder guardar essa piedade. Mas, vejam, aquilo que compete ao nosso estado de vida, nós também devemos cumprir. Os casados também. Deveriam trazer para a confissão, por exemplo, se não cumprem os deveres matrimoniais, se é que vocês me entendem, né? Sim. Então deve se confessar, isso faz parte, né? Se não educa bem os filhos, se não tem tempo para a família, se deve ter um exame de consciência também com relação a isso, entende? Sim. A forma da correção dos filhos também. A forma da correção, se passou do ponto, se não corrige. Então, isso deve se trazer, né? Assim, as responsabilidades familiares, né? Estou sendo relapso em visitar meus pais, né? Não desrespeito, não configura como um pecado grave, tudo bem. Mas estou sendo relapso, poderia ser um filho melhor. Sim. É uma consciência. Mas desobedecer a mulher configura o pecado grave? Rapaz, eu não sei se configura como pecado grave. Mas eu não aconselho. Rapaz, para elas é a mesma coisa que um padre desobedecer o bispo. É doido, meu amigo. O padre chegou pro marido e disse assim: você prefere, não é conflito matrimonial, você prefere estar certo ou ser feliz? Aí o marido parou um pouco. Eu prefiro ser feliz. Aí ele disse, pois é, meu filho, então relativize muitas coisas, peça perdão. Mesmo quando você achar que não está errado. Ele, não, tá bom, padre. E você, minha amiga, você prefere estar certo ou ser feliz? Aí ela, eu só sou feliz quando eu estou certa. Tô brincando. Vou me cortar, certeza. Vou me cancelar depois dessa. É verdade. Só tem 2 pessoas que têm pronunciamento ex-cátedra, né? O Papa e a sua mulher. Meu Deus. Mas é isso. Padre, agora, faça uma diferenciação rápida entre o pecado grave e o venial. Perfeito. O pecado, para ser pecado grave, tem que ter matéria grave. Teve matéria grave, teve consciência, teve liberdade, pecado grave, entendeu? Pecado grave. É o tripé do pecado, né? Os pecados veniais são aqueles que não ferem diretamente. Tem que ferir diretamente, certo? Sim. Não, padre, eu xinguei uma pessoa, aí ela ficou depressiva e ela pode se suicidar. Isso é pecado contra o 5º mandamento. Calma aí, né? Não feriu diretamente, tá entendendo? Precisou ter 2 passos, pelo menos, para você chegar lá. Então, isso é importante para a mente escrupulosa também. Sim. Né? Normalmente,
se você tem uma boa caminhada cristã, se você se esforça para viver na graça de Deus, se você tem dúvida se é pecado, ou seja, se você tem dúvida, não há plena consciência. Mas isso assim, a gente não gosta de falar tanto, porque as pessoas têm uma consciência extremamente relaxada. Ah, não, eu acho que isso aqui não é não. Pá. Entende? Então, se uma pessoa ela se confessa com frequência, né, e tem dúvida, é muito provável que aquilo não se constitua como um pecado grave. Mas é importante também a maneira como ela leva isso, né? Então ela chegar pro padre, ó, aconteceu Isso. esses fatos dessa maneira, dessa forma. Eu não sei a resposta, mas diante disso o senhor me auxilie. Me Exatamente. ajude. Exato. Até para você fazer uma espécie de, à medida que fosse confessando, essa expansão de mente ela se dá por esse então, processo catequético. Não houve matéria grave. Não se constitui como pecado grave. Aí certo? cai no venial. Houve matéria grave, mas não houve consciência, ou não houve plena consciência, ou não houve liberdade, não se configura também como pecado grave, pode se configurar como pecado venial, entende? Sim. Então, isso é, objetivamente falando, é isso. Isso ajuda pra caramba no exame de consciência. O sentir e consentir também ajuda a diferenciar, Isso, né? isso. Eu tô passando, vejo um celular ali, aí não vejo ninguém ao redor, eu sinto que eu posso pegar aquilo ali para mim. sem consequências. Mas eu chego lá e penso direitinho, aí não consenti. Isso. Mas se eu consentir, aí já vira o furto. Isso ajuda muito também nos pensamentos. É. Principalmente os jovens têm muita dificuldade. Os adultos também, mas de modo especial os jovens têm uma mente muito mais volátil, né? Uhum. Pensei muito em moralidade. Peraí, filho, você consentiu? Aí eles às vezes... Padre, eu não sei. Então, tem que saber se você está consentindo com o pensamento. O que é consentir? Ficar demorando nele. Então, às vezes vem um pensamento desviado, você afasta ele. Ave Maria. Né? Então, ficou com raiva, né? Vontade de dar um tapa numa pessoa, tá entendendo? E já afasta aquilo dali, não faz, você não consente. Você sentiu, mas você não consentiu naquilo dali. Isso. Mesmo que seja repetido, né? Especialmente quando nós começamos a procurar ver a castidade, às vezes você tem memórias, você tem a imaginação, que às vezes lhe desviam bastante. Às vezes envolvem questões hormonais, tarará, tarará, tarará. Tem dias que são mais difíceis. Mas o que é que a nossa consciência deve examinar? Eu consenti com isso? É sim ou não? Então, e quando acontecer, né? Se a gente tiver dúvida, a gente confessa por via das dúvidas, né? Para poder ter uma consciência tranquila. E assim, confesso por via das dúvidas, não de um modo escrupuloso, que é muito ruim a mentalidade escrupulosa, certo? Mas a gente confessa pedindo iluminação da nossa consciência. E aí a gente tem que ter uma certa obediência com relação a isso, né? Se o padre me instruir e eu ver que aquilo ali é verdade, né? E a importância também de procurar bons padres para poder confessar, não é? Eu ver que aquilo ali é verdade, ou de alguma forma eu obedecer aquilo dali, certo? Então, alguns detalhes importantes com relação a isso, né? A frequência de confissão, que muita gente pergunta, né? Isso. Sempre que pecar gravemente. Então, mas existe um ideal, assim, uma frequência ideal? Cara, alguns santos já falaram de confessar semanalmente, mensalmente, né? Eu prefiro, ao invés de dar um marco temporal, eu sempre prefiro de instruir as pessoas a fazer um exame de consciência diário. Mesmo que não é confessado todos os dias, é você fazer o exame de consciência diário. Porque o que é que acontece? Quando um grande perigo que nós temos é de você, entre aspas, importar uma consciência, comprar uma consciência. O que eu quero dizer? Você não tem uma boa consciência moral e aí você compra. Você vê na internet, vê em vídeos, cara, isso aqui é pecado, né? Mas você não é você que formou esse valor dentro de si, que é um dever que você tem. Mas você está confessando porque outros disseram que né? Em algum momento, cara, isso vai desmoronar. Você está entendendo? Então, o exame de consciência diária ele vai te ajudar muito nisso. Então, como é que eu faço o exame de consciência diário, né? Não é só ver, não, eu pequei ou não pequei. Gravemente. Não. Cara, hoje de manhã eu vi que eu comi um pouco mais. Aí quando você faz dia a dia é fácil. Se você demorar mês, você não vai conseguir ver esses detalhezinhos. Não, eu comi um pouco mais. Mas eu precisava, porque realmente eu estou no ritmo mais acelerado, estou dormindo menos. Então a sua consciência lhe diz que aquilo ali não foi um pecado da gula. Olha, é um pequeno detalhe, veja. O pecado da gula... Mas vai aguçando a sua... Isso, a sua consciência. A sua consciência. Hoje eu noto que eu fui Hoje eu demorei para acordar. Sem cair no puritanismo, né? Isso. Hoje eu demorei para acordar. Mas, caramba, mas também ontem eu fui dormir meia-noite. Né? Eu estou muito cansado e tal. Então você reconhece o que são os erros e reconhece os motivos. Então você vai aguçando a sua consciência. Então quando você vai confessar, você vai trazer objetivamente, sabe?
padre, olha, eu queria pedir perdão porque eu fui ignorante com minha mãe e não foi certo aquilo dali. Eu poderia ter sido diferente. Meu Deus, né? Você vai confessar de ignorância com sua mãe? Sua consciência lhe diz, com muita clareza daquilo lá. É diferente dizer assim, você assistiu num vídeo, caramba, não pode ser ignorante com a mãe. Você, caramba, eu tô sendo muito ignorante com minha mãe. Você incorpora um valor que não é seu. Mas não processou e lá. não processou aquilo dali e não houve conversão. Aí você vai cometer de novo na maior tranquilidade do mundo, né? Porque eu vou confessar. E não é esse o sentido. O sentido da confissão é a conversão, né? Obviamente, algumas coisas elas demoram para confessar. Padre, eu posso confessar os meus vícios? Deve. Algumas pessoas, por exemplo, viciado em drogas. Mas, padre, eu sei que eu vou voltar a cometer. Primeiro, você não sabe, você acha. Porque você não é Deus, você não sabe do futuro. Pode ser que naquela confissão Deus conceda uma graça extraordinária. E a outra coisa, você vai voltar a cometer provavelmente pela inclinação da sua vontade pervertida. Mas o seu desejo era de não cometer mais. Porque quem usa droga, ele tem consciência de que é errado. Mas ele tem uma vontade viciada. Totalmente fragilizada, né? Então a confissão vai ajudar ele, porque a confissão não só perdoa os pecados passados, mas ela também previne os pecados futuros. Quantas vezes, tanto na minha vida quanto de algumas pessoas, aconteceu de, não, padre, e eu também falo isso, né? Olha, eu sinto que eu estou muito tendencioso a cair nesse pecado. E eu estou dando essas aberturas, eu noto que eu estou gastando mais tempo nas redes sociais, eu noto que eu estou sendo mais ignorante com os meus pais, então eu vou logo confessar disso para poder prevenir de quedas maiores. Ótimo. É perfeito, entende? Você mostra um certo conhecimento, um autoconhecimento, né? Sim. E também isso vai te ajudar. Por isso, então, eu procuro não fixar um tempo, mas de favorecer o exame de consciência diário. Muito bom. Aí, óbvio que fazendo exame de consciência diário, você vai sentir a necessidade de uma confissão muito frequente. Você está entendendo? Você não vai passar mais de mês. Mas vai dar mais trabalho aos padres. Exato. E aí você vai trazer a matéria de confissão de maneira mais clara também. Mais objetiva, né? Tem o Opus incentiva muito o exame de consciência diário no pessoal que acompanha lá eles, né? E eles têm uma fórmula de exame de consciência, especialmente para quem é leigo, que é muito compactazinha. O cara ali, antes de descansar à noite, ele pega ali, gasta ali 15 minutinhos. Sim. Ele só lê, na verdade, vai pensando, obedeci esse mandamento dessa forma, cumpri meus compromissos no trabalho, cumpri isso, fiz aquilo. Você lê e já vai automaticamente, quando você tá lendo, você já vai memoriando, já vai pensando e você já marca, isso aqui eu acho que eu tenho que prestar mais atenção. Sim. Isso aqui eu fiz, isso aqui foi uma graça alcançada, que eu não fazia, mas agora eu passei a alcançar. E Santo Inácio, ele inclusive aconselha 3 exames de consciência diário. O de manhã e o de meio-dia. O de manhã não é propriamente um exame de consciência passado. É você se conhecendo, porque você está fazendo todas as noites, você já sabe mais ou menos qual é os pecados que você é mais inclinado. Se você é uma pessoa mais irascível, que tem muita raiva, se você é uma pessoa mais concupiscente, mais desejoso de comer, de sexualidade. Então você já vai esquadriando, aí de manhã você já pede, Senhor, derrama a tua graça sobre esses pecados, sobre os meus olhos, sobre a minha boca. Se no seu trabalho você tem muita tendência de julgar, de ser desonesto. Então, o de manhã é meio que prevenindo. O de meio-dia, para poder pedir a graça de Deus. Aí você já faz um pequeno exame ali. Um balançozinho ali. Né? E o de noite vai fazer exatamente isso que você disse, olhar durante o seu dia, né? Lembremos que antigamente a noite era 6 horas, né? 6, 7 horas é o horário de dormir. Então, dava meio dia, né? Então, isso, mas se a gente quiser ser santo, eu acho que uns examezinhos de consciência diário, mais de uma vez ao dia, vai ajudar bastante, né? Ajuda na vida de ascese aí, Isso. Né? E assim, alguma confusão que eu já passei, Neto, aconselhando sobre isso, né? Às vezes, diante de uma confissão, você nota que a pessoa está confessando com frequência, porque ela traz, né? Mas aí você nota que ela não tem uma consciência muito clara. Aí você pergunta, filho, você fez exame de consciência? Não confesse sem fazer exame de consciência. Aí a pessoa diz, não, o padre está sendo contra eu confessar com frequência. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você, meu filho, minha filha, precisa se fazer o exame de consciência para não banalizar o sacramento. Porque senão, banalizar um sacramento, assim como você pode banalizar a Eucaristia, que se chama de sacrilégio, você pode estar banalizando a confissão. Certo? Então, faça um exame de consciência. Né? Acontece eventualmente da gente estar na sacristia e a pessoa vem, padre, eu queria falar um negocinho com o senhor, certo? Diga-me, filho. Padre, eu faltei a missa dia de domingo. Aí você, tá. E o que é que eu tenho a ver com isso? Não, eu queria que você me abençoasse aqui para eu poder comungar. Não é uma falta de respeito, vocês entendem? Você quer se confessar, minha filha? Então, venha,
padre, eu quero me confessar. Faço o exame de consciência de tudo. Porque não tem como você perdoar só esse pecado, tá entendendo? Não tem como você perdoar. Você tem ou você perdoar a pessoa... é pra tudo, né? Isso é uma coisa que a galera às vezes não compreende, né? Pronto. E não deve se banalizar isso. Só para a gente finalizar a história do pecado grave e do venial. Os veniais, no próprio ato penitencial da Santa Missa, eles são E pagados. no exame de consciência, qualquer ato penitencial Qualquer perdoa. Você fazendo exemplo, sozinho. de noite, fazendo exame de consciência. Os veniais, né? Você reza, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Isso perdoa os veniais. E os veniais são aqueles que não são de matéria grave. Não são de matéria Exemplos grave. de veniais. Palavrões que você solta sem ofender ninguém, né? É uma falta de educação, pecado venial. Tá no trânsito. Recebeu uma cortada ali no motoqueiro. Seu filho de uma mãe boa. Irritações durante o dia. Alguns pecados contra a gula. É raro um pecado contra a gula cair como um pecado mortal, entendeu? Porque teria que ferir diretamente a vida, né? Então uma pessoa, por exemplo, que... O Mateus ali é bom nisso aí. uma pessoa que tem diabetes, aí come açúcar, ela é um pecado grave, né? Porque uma pessoa que vai pro rodízio e come um cachorro quente de 40 centímetros antes de ir pro rodízio. Só pra aquecer. Foi só abrir o apetite. Só pra abrir o apetite. Deus me livre, Maria. Então, tem que ver se não tá ferindo realmente a vida da pessoa e assim por diante, né? Sim. Então essa basicamente é a diferença, né? Não ser de matéria grave, venial, né? Faltei com meus compromissos de oração. A piedade, normalmente, ela não constitui como uma obrigação. Ela é uma obrigação de amor, mas não uma obrigação de justiça, né? Tá. Então, às vezes, as pessoas normalmente trazem pecados que são... faltei com meus compromissos de oração. Se você não tiver compromisso público, como nós, sacerdotes, temos um compromisso público de oração e, portanto, constitui como pecado grave. As consagrações nas novas comunidades, elas são compromissos particulares. Então, elas não se constituem como pecado grave. Não estou dizendo que você deva relaxar com relação a isso, mas eu estou dizendo que você não deveria deixar de comungar, por exemplo. Sim. Porque você faltou com suas orações comunitárias. Você está entendendo? Entendi. Vamos trazer outros questionamentos. Fala, bem Pedro. rapidinho. Ixi, agora eu esqueci, ó. Pô, enquanto tu se lembra aí, eu vou perguntar. Mas lembrei. O que acontece? Outra coisa que é muito frequente, né? Que é importante só deixar claro. Muita gente vai para um padre, comete pecado X. Aí vai pro padre, aí o padre... Não pode, tal. Tem que tomar essas medidas aqui, porque o pecado também tem um remédio a ser tomado dependendo do pecado. Isso. Não é só absolveu e vou lá com Deus, não. Tem alguns remédios que tem que ser passados ali como instrução pro leigo ali, né? Então, tem alguns pecados que o senhor vai saber falar melhor que eu. A pessoa tá fazendo prática X. Não, você vai ter que parar de fazer essa prática. Sim. O que conta para a validade do sacramento? Para todo sacramento existe algo que conta para a validade. Por exemplo, para a missa. Se o padre celebrar com qualquer coisa que não seja pão, vinho, e não tiver a fórmula da missa, ele não é válido. E não for padre, né? Se for um leigo, uma pessoa celebrando, não é válido. Assim também para o sacramento da confissão, para ser válido, tem alguns critérios. O primeiro critério é o exame de consciência e arrependimento, né? Ou seja, reconhecer que aquilo é errado e o desejo de não mais cometer. E aí entra esse ponto que você está falando. Não, padre, olha, eu moro com... Pronto, um dos pontos que eu queria... né? Eu moro junto. A pessoa uma vez veio me perguntar, padre, eu moro junto, eu sou junta com uma pessoa, sou amancebado, como diz no interior, né? Não sou casado na igreja e eu quero me confessar. Eu não posso me confessar? Filha, você pode. Mas a confissão exige o quê? Uma mudança de vida. Você vai se confessar e vai voltar a dormir com seu marido. Então eu não vou lhe dar absolvição por causa disso. Uma vez uma pessoa até muito próxima de mim disse, padre, quer dizer que eu não posso me confessar? Eu posso. Vamos fazer o seguinte, você se confessa e depois você promete para mim que não vai mais voltar para sua casa. Você vai dormir, pecar, né? Você vai dormir, agora voltar a dormir com sua mãe. Aí não dá, então não dá. Não dá, então não dá. Não, a culpa não é minha. A culpa não é minha, tá entendendo? Era uma das perguntas também. Deve-se ter uma ação após a penitência para uma boa confissão, além da oração? Então, outro ponto que eu... antes da confissão, um bom exame de consciência e o desejo de não mais cometer. Então isso é fundamental para a validade. Depois, durante a confissão, o outro critério para a confissão ser válida, confissão auricular, ou seja, ao pé do ouvido. Padre, posso me confessar por mensagem? Não. Posso me confessar online? Não. Posso me conversar diretamente com Deus? Não. Certo? Não pode. É inválido.
Ah, não, mas padre, eu rezei assim, eu senti no meu coração. Você quer sentir alguma coisa? Pô, vem que eu lhe dou um tapa. Que você vai sentir bem dado na sua cara. Não é sentimento, entende? Não é o que você sente. É concretamente o nosso compromisso com Deus. E aí o pós... Pois não. Confissão auricular e integral. Certo? É importante. Eu queria explicar um pouco sobre o que é confissão integral. A confissão é sempre sobre a consciência atual do fiel. Ou seja, Mas ele água, faz... Mas água? Sim. Ele faz o exame de consciência e integralmente ele vai contar tudo. Certo? Sim. Tudo que ele reconhece que é pecado mortal. Então, observações. Primeiro, durante a confissão, tem um determinado pecado que eu não vou contar porque eu lembro, mas eu tô com vergonha de contar, eu não vou contar. Tá. Aquela confissão se torna inválida, certo? Ou outra situação contrária dessa. Estou confessando e durante a confissão eu me esqueci de alguma coisa. Não torna inválida, porque não, assim, eu realmente não teve não a consciência, esqueci. Né, ali eu não esqueci não foi voluntariamente. voluntário isso, ok. Ou me confessei. E depois eu vejo que durante muito tempo eu estava cometendo algo que era errado. Aquela confissão não torna inválida, mas você deve, na próxima confissão, contar tanto o que você esqueceu, quanto o que você não confessava por achar que não era pecado. Que não era. Pô, tá entendendo? Então a sinceridade, ela conta muito. É aquela questão de, como eu falei do médico, você mostrar uma coisa e depois o médico nota outra, caramba, é assim? E aí você começa a assumir aquele valor, certo? Então, isso é importante porque às vezes alguns fiéis têm um pouco mais de escrúpulo e acham que porque esqueceram de uma coisa se torna inválido. Não, só é inválido se você esqueceu voluntariamente, ou seja, você se esforçou para esquecer ou você se esforçou para não lembrar. Se esforçou para esquecer. Então, não, olha, eu nem... Poxa. Pois é, então se há um relaxamento disso, aí se torna inválido. Entendi. E depois o padre tem que dar a fórmula da absolvição. A fórmula mínima é: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem uma oração maior, né? Deus Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo, enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Te conceda, pelo ministério da igreja, o perdão e a paz. Eu te absolvo. Aí pronto, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Padre, Espírito Santo. eu só aceito se for essa completa. Amém. Aí, porque Não, essa completa aí é... Eu só dou a completa, mas eventualmente, se pelo menos o padre falar em nome do Pai, eu te absolvo de teus pecados. Não é de todos, eu te absolvo de teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se fosse de todos era bom, né? Escapei. Essa distinção, ela é bestinha, pode parecer bestinha, mas ela é importante porque na unção dos enfermos, nós concedemos a indulgência plenária e o perdão de todos os pecados. É por isso que a unção dos enfermos é um grande sacramento de misericórdia. Porque nós, em nome da igreja, concedemos, na fórmula tem lá, né? E pela faculdade me foi concedida pela Sé Apostólica, eu te concedo indulgência plenária e o perdão de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí tem que fazer outro episódio, né? Só sobre a unção dos enfermos. Só sobre a unção dos enfermos, depois sobre indulgência. É muito aí. Padre, agora uma coisa que eu queria elencar um pouco mais, né? De atos concretos, assim, que tem remédios, né? Por exemplo, a pessoa faz uso de anticoncepcional. Sim, tem que parar. Tem que parar. Laqueadura, tem que procurar reverter. Procurar reverter da medida do possível, né? Tá no adultério. Tá no adultério, sair do adultério. Tem que cessar essa situação, exatamente. Né? Uma pessoa homossexual que está num relacionamento. Tem que se afastar da situação. E aí entra como penitência. Eu ia comentar um pouco sobre a penitência. Ela deve ter um caráter de misericórdia, mas também de exigência, né? E alguns pecados, eles precisam de restituição. Todos os pecados contra o 7º mandamento, roubo e desonestidades, eles merecem restituição. Certo. Mesmo que o padre não passe, você tem que fazer a restituição. Ou seja, roubou... ou integral, ou proporcional, e não precisa ser a mesma pessoa. O ideal é que seja. O ideal, é. Mas não precisa ser, porque mesmo a pessoa que comete um pecado, ela tem direito à boa fama. Sim. Entende? Sim. Então, se aquilo dali pode de alguma forma prejudicar a boa fama daquela pessoa, ela não tem a obrigação de restituir a mesma. Sim. Mas, e nem o mesmo valor. Mas tem que ser proporcional. Por exemplo, um empresário tem vários empregados, deixou de pagar um bônus, um percentual que deveria ter pago aos... Deve. Então, um caso que não foi de confissão, eu não vou dizer quem é, mas que foi interessantíssimo, né? Foi um conselho que me pediram, ainda era diácono, eu acho. Padre, olha, quando eu assumi as finanças da minha avó,
E eu notei que ela não pagava alguns direitos da funcionária. Antes dele assumir, ela não pagava alguns direitos da funcionária, porque essa funcionária era quase de casa. E antigamente, a mentalidade da avó, né? Certo. Mas a gente conversou com a funcionária e a funcionária não quer o retroativo. Não quer. Porque, tipo assim, ela morava lá, não quer. O que eu devo fazer? Filho, olha, primeiro, você não tem obrigação, porque a partir de agora, você tem que cumprir suas obrigações tributárias. E como você não tem culpa pelo atraso, então você não tem obrigação disso, né? Mas você deve procurar fazer isso. Seja pela empregada, procure um bônus, faça um cálculo. Não, já fiz o cálculo. Então, dê isso a ela e deixe que ela decida como ela vai fazer. Dê isso a ela do dinheiro que você administra, da sua avó, não do seu. Se no caso não é mais do dinheiro da avó, se não tem condição de direito da avó, você não tem a obrigação de tirar do seu para isso. Responder com o dele, né? Exatamente, né? Entendi. Mas eu achei interessante esse rapaz, ele tem uma honestidade também com relação a isso. Achei maravilhoso isso, né? Então, e também abandonar ou se esforçar para abandonar a vida de pecado. Vejam, como eu falei, o sacramento da confissão, ele ao mesmo tempo se colocar diante do juiz, mas também diante do médico, né? Então, a gente como padre tem que ter muita sabedoria também de não desanimar o fiel. Você imagina que às vezes a maioria dos pecados, eles também são práticas viciosas, né? Como o uso da droga, como eu comentei, né? Se você for dar a absolvição condicionada ao cara abandonar, vai ser muito difícil. Então você vai dar a absolvição confiando que ele vai procurar mudar de vida. Pode ser que ele não mude de uma hora para outra, mas se ele veio confessar, é que ele está buscando os meios para isso. Pelo menos está, né? Do mesmo modo, um jovem que tem a prática masturbatória, né? Você tem que confiar ali na graça de Deus, entendeu? E ele exigir dele assim que ele tome os meios necessários para isso, entendeu? Sim. Assim por diante, né? Então, com relação, por exemplo, ao uso dos anticoncepcionais, é uma coisa muito complicada, porque envolve 2, né? E você só confessa 1. É verdade. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Primeiro, formar as pessoas para isso, né? E isso é importantíssimo. E algumas pessoas, às vezes, trazem a objeção de consciência. Olha, 2 objeções muito comuns com relação ao uso anticoncepcional. Primeiro, padre, eu pequei por usar anticoncepcional. Tudo bem. Você já conhece o método Billis? Não. Ou seja, aquela pessoa poderia conhecer. É uma consciência culposa, como a gente falou, né? Uma ignorância culposa. Mas independente disso, subjetivamente, ela fica num conflito. Porque ela reconhece que não tem condição de ter filho, mas não reconhece um outro método. Por isso, do absolvição e aconselho ela a buscar conhecer o método Billis, que é um método que é aprovado pela igreja, por exemplo. Natural. Um método natural aprovado pela igreja, né? É isso aí. Então, mas entenda que subjetivamente ela tem uma objeção de consciência. Uhum. E a outra é, padre, eu uso anticoncepcional, mas o meu marido não aceita, minha esposa não aceita parar. Aí nisso, o Papa João Paulo II, né, no Compêndio para Confessores, ele coloca alguns critérios de como isso pode não se tornar pecado grave para aquela pessoa. Porque como é que ela deve fazer, né? Primeiro, ela deve se mostrar contra isso para o cônjuge, né? E tentar formar ele dos verdadeiros valores, né? Mas isso não depende só dela, como depende da outra pessoa. Então, se nesses critérios ela tiver num caminho, né, de acordo com o cônjuge, aquilo pode não constituir como pecado grave para ela. Vocês entendem? Entendo. Então, ela está usando de um método que é inválido, mas, primeiro, ela tem que se colocar contra e se esforçar para poder formar o outro cônjuge com relação a esse valor. Sim, a igreja não vai querer que ela termine acabe com o matrimônio dela, né? Exato. Aí, no caso, vale o princípio do mal menor de fato. Porque, subjetivamente, não tem como você, por exemplo, se abster completamente da vida sexual, né? Porque você cai em outro campo, né? E aí, exatamente, você vai cair em outro campo, né? Mas é uma coisa meio tenebrosa que quem estiver vivendo uma situação como essa, eu aconselharia não só a confessar, mas também pedir um direcionamento. Exatamente, era isso que eu ia falar. Certo? Muitas questões ainda, viu? Queremos aqui agradecer o nosso parceiro Mota da Costa, Imobiliária Mota da Costa. Você tem aqui todas as soluções se você quer fazer um bom negócio imobiliário com segurança jurídica, tá bom? Clica aqui no link na descrição ou então segue aqui no QR Code e chama aí o atendimento via WhatsApp
você será orientado e muito bem atendido. Valeu, Mota da Costa, pela parceria. E, gente, já deixa o like aí, se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, né? A gente quer aproveitar aqui essa audiência grandiosa com o padre Deusimar Andrade, né? Tá bom? A galera da Messejana aí, todo mundo seguindo aí, curtindo, se inscrevendo aí no Artes Podcast. Tá certo? Então, padre, quanta coisa, né, surge de um sacramento só, do sacramento da confissão, né? Agora, só um parênteses sobre esse negócio de anticoncepcional, essas coisas, é importante a gente sempre explicar, porque as pessoas veem algumas matérias muito preto no branco, e envolvem várias nuances. Várias nuances. E aí acaba que muitas vezes você acaba criticando um padre, um sacerdote por posicionamento X, Y, Z, sim. mas cada caso é um caso e cada caso é absurdamente complexo. Sim, sim. Então, você tem o ânimo do fiel, que você não pode deixar ele esmorecer. Sim, sim. Aí você tem que perceber o quanto você pode ir ou não pode ir. Você tem que entender o contexto, você tem que fazer tudo para no final tentar fazer o melhor arremate possível. Sim. E além, assim, isso é muito verdade, né? Mas, e eu, assim, nesses 6 meses de experiência, que é relativamente pouco, né, comparado com tantos outros padres, graças a Deus eu nunca tive uma experiência negativa no sentido de ter que omitir a verdade, por exemplo. Quando você se disponibiliza a escutar as pessoas, a entender a situação delas, a abrir caminhos, né? A grande questão é sempre você se importar e tentar abrir caminhos. Padre, olha, eu vim aqui me confessar, mas eu sou junta. Certo, filho? Olha, tem alguma coisa que impeça o seu casamento? Não, ele é divorciado. Aí, assim, você vai abrindo, vai que nem o GPS, tá entendendo? Essa via tá interditada. A primeira, né? Na minha mente. Não posso dar absolução. Mas por aqui. Mas tem alguma coisa que impeça o casamento? Ele é divorciado. Você já procurará nulidade? Tá entendendo? Você vai sempre arranjando um caminho da misericórdia de Deus, cara. E aí, quando você faz isso, a pessoa nota que você não tá sendo, perdão da palavra, um escroto, tá entendendo? Isso. Você tá realmente preocupado com o bem e a salvação dela na verdade. Na verdade, isso é importante. Você não se omite. Olha, filho, eu não posso lhe dar absolvição por causa dessa situação, né? Sexto mandamento, você está tendo relações conjugais fora do casamento. Mas você abre um caminho, você abriu um caminho de misericórdia. Mas procura aqui na paróquia, tem casamento comunitário. Aqui temos um casal que acompanha pessoas que estão em outras uniões, para que você consiga, por exemplo, ir atrás da nulidade matrimonial. Você abre caminhos. Padre, eu não sou batizado, já vieram pessoas. Então, faça o curso do batismo. Você abre caminhos, você não deixa a pessoa ali. Não, eu não posso lhe absolver. Se eu disser só isso, a pessoa... Mas aí... Eu não sou filho de Deus, não. Uma pessoa que é ignorante, ela vai pensar isso, entendeu? Vai sair da igreja, né? Não vai... A maneira como você coloca, entendeu? Como eu disse daquela pessoa que era próxima de mim. Peraí, padre, eu sou junto, então não posso me confessar? Você pode, mas... Aí você abriu o caminho. Eu lhe confesso, se você prometer pra mim que não vai voltar pra casa. Tem até uma história muito boa desse negócio, que é verdade, né? É engraçado, mas é verdade. Um grande amigo foi procurar uma confissão, ele morava fora, né? Ele foi procurar uma confissão e só tinha confissão das 10 da manhã às 11 e das 14 às 16. Isso na cidade toda. Uhum. Todos os locais só tinha esse horário de confissão. Ele falou, não, minha senhora, mas eu não tenho como, de segunda a sexta, porque eu trabalho. Uhum. Então, tipo, pra mim é completamente inviável esse horário, eu não consigo. O que eu devo fazer? Ela, não, meu filho. A mulher olhou pra ele muito simpático, bem tranquilo. Não, meu filho, fique tranquilo. Espere você se aposentar, que aí você vai conseguir. Aí ele, então reza a Deus pra não morrer antes, né? Isso. Deus me livre, né? Então, conseguir abrir espaços para misericórdia. O sacramento, ele é uma grande oportunidade para misericórdia. Um pequeno detalhe ainda nisso tudo, né? O Código de Direito Canônico fala que em caso de morte cessam-se as leis, né? Então, por exemplo, já aconteceu de eu ir dar unção nos enfermos no hospital, numa pessoa, e aí a vizinha, que está no leito vizinho, padre, me deu uma bênção aqui. Aí eu imaginei que fosse uma pessoa menos instruída e que ela realmente queria uma unção dos enfermos. Eu falei, filha, ele quer uma unção? Ele, não, padre, ele não pode, porque a gente é junto, somos idosos, casal de idosos, né? Aí eu falei, filha, em caso de morte, cessam-se as leis. Então eu vou dar ali o sacramento confiando na misericórdia de Deus, né? E confiro, tanto ele estava inconsciente, né? Confirar a unção dos enfermos completa, inclusive com urgência plenária, né?
Ou num caso de, por exemplo, uma pessoa fazer cirurgia, né? Pede a unção, ela está consciente, né? Ou seja, ela não está... Mas existe não alguma... Não precisa estar em perigo de morte, né? Mas existe ali alguma possibilidade, e a pessoa é junta. E aí ela vem... Eu falo, olha, filha, você sabe que a situação ela não é favorável, né? Porque você está junto e tudo, mas eu vou lhe dar uma absolvição sob condição, ou seja... Se você tiver... Só quem sabe dessas condições são Deus. Se você tiver em condição de receber, você vai receber a absolvição de Deus e vai receber a graça do sacramento. Aí, num desses casos, inclusive, eu disse só o seguinte, a pessoa estava em casa, eu falei, olha, quando é que vai ser a sua cirurgia? Amanhã. Né? Então, pelo menos, de hoje para amanhã, não durma com o seu marido, né? Não caia no pecado do 6º mandamento, né? Ela, não, tranquilo, tá certo. Então, você abre caminhos da misericórdia. Se aquilo dali foi ou não foi válido, não depende só de mim. Porque isso vai depender também das condições da pessoa de receber aquilo dali. Mas eu, como sacerdote, como instrumento da misericórdia, abri os caminhos possíveis, encontrei as brechas necessárias para poder conceder a ela a abertura máxima à misericórdia de Deus, entende? Fui confessar, omiti ou menti em algum ponto. Se foi consciente, inválido. Ponto final. E o padre também, ele é uma coisa que é muito importante para nós, padres, é garantirmos a integralidade da matéria. O que é que isso quer dizer? Numa missa, quando você for celebrar, você tem que ver se é pão mesmo, se é vinho mesmo, se não virou vinagre, por exemplo, entendeu? Então é uma forma de você garantir a integralidade da matéria. Do mesmo modo, na confissão, faz parte da confissão o padre interrogar, entende? Certo, filho? Como eu falei, né? Faltou missa dia de domingo. A gente pergunta, claro, daquilo que é mais provável, alguns pontos ali. Né? De um adolescente, você perguntou, viu coisa indecente na internet? Infelizmente, de acordo com o contexto ali da pessoa, a idade. A pessoa é mais velha, uma é casada. Uma coisa que os padres muito perguntam é a última vez que isso vai dizer muito, né? Isso. Quando for confessar, é muito importante você começar, padre, olha, faz uma semana, faz um mês que eu não confesso. Porque ali você já deixa um pouco preparado. Eu sempre começo aí, em nome do Pai, Senhor esteja em teu coração, para que arrependido confesse os teus pecados. Amém. Faz quanto tempo, filho, que você não confessa? Já começo assim. Porque às vezes a pessoa... Isso também é bom, porque a pessoa já chega tão angustiada. Não, padre... Em nome do Pai, do Filho. Sim. Reza, entendeu? Já aconteceu. Quebra um pouco o ritmo da pessoa. Já aconteceu de sacerdote, eu chego, sento, e ele fica olhando para mim. E aguarda. Sim, não diz nada. Sim, começa um diálogo. Eu procuro sempre começar o diálogo, né? E aí, dizer a circunstância do pecado é fundamental, certo? Padre, pequei contra o 6º mandamento. Peraí, foi sozinho, foi com alguém? Viu indecência? Foi só imaginação? Foi contra a natureza, não foi contra a natureza? A pessoa era casada, a pessoa... Dizer a circunstância para garantir a integralidade, você está entendendo? Da confissão. Faltei a missa. Mas em que houve motivos, né? filha? Houve motivo? Não, padre, realmente eu poderia ter ido e não fui. Puxa, a pessoa é categórica. Então, mostra clareza de consciência, entende? Arrependimento perante aquilo dali. Não, padre, eu queria pedir perdão porque eu roubei. Eu notei que eu estava fazendo uma coisa injusta e tudo, e agora eu estou arrependido. Ótimo, glória a Deus. Tá entendendo? Falar da circunstância que foi. Você não precisa falar com detalhes, né? Tipo assim, não, padre, olha, eu pequei contra o 6º mandamento. Foi tão bom, padre, Ave Maria, a pessoa se garantiu. Não, pelo amor de Deus, tá entendendo? Não é isso, né? Mas dizer a circunstância do pecado, a ocasião do pecado, para que o padre também entenda. E aí, nessa questão da... diga. Tem gente que aproveita para fazer uma direção espiritual. Sim. Sem saber, às vezes não tem consciência, né? Sim. Muitas vezes mulheres... É né? raro, às vezes mas acontece sempre. Um pouco também as idosas, né? Gostam de conversar e vão contar tudo, né? E mutirões de confissão. Primeiro, homens e mulheres, né? Normalmente separa aí... As diferenças, né? Normalmente homens, vai bem pouquinho homem, é bem rapidão. Isso. Tá bom, filho, tá arrependido? Tô. Pá! Mulher... É muita e vai contar. Você instruiu, ele não vai contar a história toda, não. Tá bom, padre, não vou contar, não. Mas você tem. Olha, padre, eu fui fofoqueira, falei, mas também eu vou lhe contar como é que foi. Ela não para de não sei o que, dizer o que. Aí eu falo, assim, eventualmente eu falo, filha, não precisa me contar porque Deus conhece. Eu não conheço a circunstância, mas Deus conhece. Então, confesso só o pecado. Às vezes as pessoas querem alguém para ouvir, ouvir, né? Mas aí o fiel precisa ter um pouco de discernimento, não é? Porque
eventualmente o padre está correndo. Ou às vezes tem uma fila de confissão para você atrasar ali. Mas aí etc. também entra um pouco da sensibilidade para você também conduzir aquilo ali, porque tem gente que não entende isso. Sim. E às vezes ou se afasta da igreja, ou sai falando mal do padre, sai falando mal da paróquia. Mas eu acho que o critério pro padre é a misericórdia, né? É você, eventualmente, às vezes, se propor a perder tempo mesmo, entendeu? Perder tempo no sentido próprio da palavra, porque a pessoa está falando coisas que não são matéria de confissão, né? Então tem que... É um grande exercício de paciência. É um grande exercício de paciência, eventualmente, sabe? Padre Deusmar, o senhor acha que o povo precisa tanto da confissão quanto da direção espiritual, deveria caminhar junto ali, em paralelo? Para ser um bom fiel, o ideal é ter as duas coisas. E de preferência em momentos diferentes. Diferentes, né? Tá entendendo? Pode ser com a mesma pessoa. Alguns super aconselham isso, algumas pessoas que entendem de espiritualidade super aconselham que sejam o mesmo, né? O confessor e o diretor espiritual, mas não é necessário. Inclusive, para a direção espiritual podem ser o ideal, padres, né? Mas na escassez, religiosos, leigos consagrados, né? Pessoas que têm uma grande referência de fé também podem servir de direção, pode servir de diretor espiritual, né? Joia. É muito importante isso. É bom demais confessar com o diretor espiritual, que ele vai para você de novo, meu filho. Já vai ali, ó. Já vai no tino certo, né? Diferença entre confissão auricular e confissão comunitária. Já. Queremos agradecer aqui, fica ligado aí. O Padre Deusmar vai responder ainda muita coisa. E agradecer também o nosso patrocinador, Normatel Home Center, Pedro. Quem quer construir ou reformar? Vai na Norma. É o slogan da rádio. É o slogan da rádio, muito bom. Várias lojas para lhe atender e você pode obter o seu orçamento pelo WhatsApp, hein? Então, é só você pegar aqui o QR Code na tela, você já chama lá o WhatsApp, você tem o seu orçamento, tá bom? Faz o pedido, separam lá rapidinho e tem tudo que você deseja para construir ou reformar, tá bom? Normatel Home Center é o seu lugar. Não me passaram esse roteiro, tá? Tá ótimo. Aqui é tudo, bom que aqui a gente tem a construção do lar e a construção interior, né? Exatamente. Do templo, né? Isso aí. Que é quase o Castelo Interior, Santa Teresa. Muito bom. Agora vamos responder essa questão polêmica. Cara, auricular e comunitária. Confissão comunitária existe? Sim. Mas, em quais casos? Mas tem casos específicos. É exceção. Excepcionalíssima, Essa história de confissão comunitária à torta e à direita, como tem em alguns lugares, eu não vou dizer aonde, né? Aqui em Fortaleza? Não, será, meu Deus, que tem aqui em Fortaleza? Essa arquidiocese. Para uma confissão ser comunitária tem alguns critérios. Primeiro, autorização expressa do bispo. E já adianto, até onde eu lembre, nosso bispo não libera facilmente. Eita. Certo? Então, se está fazendo sem autorização expressa do bispo, como é que se diz? É ilícito. E às vezes é divulgado nas redes sociais. É ilícito. Está contra o Código de Direito Canônico. E Deus sabe se ele é válido ou não. Porque o ministro ele é válido, né? Mas as condições às vezes não são propícias nem para ser válido aquilo dali. E isso é péssimo para a vida dos fiéis, porque os fiéis já têm uma tendência de ter uma consciência relaxada. E tem muito fiel ruim, que fica correndo atrás disso para não confessar auricular. Então, primeiro, tem que ter autorização expressa do bispo. E aqui na nossa arquidiocese, até onde eu lembre, o bispo não concede facilmente. Segundo caso, se houve uma confissão comunitária, a próxima deve ser auricular. Não pode ter duas seguidas. E terceira questão é em caso de morte ou grave urgência pastoral. Caso de morte, um avião caindo, um navio caindo, é muito emblemática aquela cena do Titanic, né? O padre lá, um monte de gente pendurado no padre, o padre abençoando todo mundo. Mas aí, coitado do padre, porque ele vai absorver todo mundo, mas ele mesmo não pode se absorver, meu Deus. Se ele não tiver confessado, eu falo pra vocês, a grande maioria das vezes que eu vou viajar de avião, eu procuro me confessar antes. Vai que, né? Porque ali eu vou poder absorver todo mundo, mas a mim, e eu fico lá pendurado, meu Deus. Mas voltando, caso de morte. Ou em grave necessidade pastoral. Imagina, aqui no Ceará, em alguns lugares de missão, tem lugares que o padre vai uma vez no ano.
ele realmente não teria condição de confessar as pessoas. Vamos dar um exemplo recente agora do Rio Grande do Sul, aquela catástrofe. Sim. Por exemplo, sim. Tá lá um monte de gente desabrigada, até as igrejas Sim, inundadas. São graves necessidades. O padre pode chegar num galpão daquele que tá todo mundo ali... Chamar, fazer uma celebração comunitária, não é tipo assim, ei galera, olha, obrigado. Não é isso não também, né? Mas fazer uma celebração que tenha seriedade, explicar essas condições. Olha, vou estar dando a absolvição, mas assim que vocês puderem, procurem confessar auricularmente. Por exemplo, um padre vai celebrar uma crisma, um bispo vai celebrar uma crisma no interior que não tem padres, né? Vai celebrar vai lá visitar, fazer um mutirão de batismo. Aí, antes do batismo não precisa confessar, mas eu digo, aos parentes, ele pode também fazer uma celebração e dar absolvição comunitária, né? Fazer a confissão comunitária, né? Mas isso não é o ordinário. E infelizmente já escutei de muitas pessoas dizendo, não, mas eu estou me confessando comunitariamente. Não vale, meu filho, não vale, meu filho. Isso é só vagabundagem, é só safadeza espiritual, tá entendendo? Um pouquinho de óleo. Aí nesse aí a gente não dá nem o óleo da unção, não. A gente dá um óleo de peroba pra pessoa. Que é uma cara de pau. Você tá entendendo? Lambuza assim, né? É cara de pau, total. Então, isso é importante, vejam. Então, isso é uma coisa interessante. Quando eu estava falando sobre os detalhes da confissão, eu me lembrei de uma coisa interessante, né? Às vezes, para nós padres, também é uma coisa um pouco exigente, porque os fiéis, eventualmente, eles também não entendem as coisas direito, né? Então, já pode acontecer, e acontece com muita frequência, né? Às vezes o fiel vem confessar e diz, não, padre, eu faltei a missa dia de domingo, né? Houve motivo? Não, eu estava cuidando do meu avô, que é doente, não tinha quem cuidasse, não tinha comido. Tá certo. Aí o padre ele diz, não, mas isso não é pecado. Não é pecado por quê? Né? Porque não houve liberdade, né? Aí a pessoa fica, não, esse padre aí, ó, é muito relativista, diz que faltar a missa de domingo não é pecado. Não, mas não é pecado. Nesse caso que você me contou, não se configurava como pecado. Então, às vezes, a gente tem que ter bastante cuidado para instruir. Porque mesmo que você instrua, às vezes, aí essa mesma pessoa, às vezes, vai para outro para dizer, não, o padre foi me confessar, mas o padre disse que não era pecado. Eu quero que o senhor diga que é pecado. Então, às vezes, há essas faltas de compreensão também, né? Há essas faltas de compreensão. Padre Deusmar, a penitência é obrigatória para ser perdoado? Calma, queremos agradecer também. Fica aí, né? Barnes Burger. Pô, hoje, padre, a gente não tem um Barnes aqui na mesa. É de manhã, né? A gente está gravando aqui cedinho da manhã, né? Mas Barnes Burger aí, toda o seu grupo, né? Ollie's Burger, Stella Pizza, né? E Butchers. Então, segue aí Tem o selo padre de qualidade, viu? Porque selo padre domingo eu tava lá e é um dos meus preferidos, viu? Eu gosto demais. Nada combinado, hein, galera? Atenção, Marcelo Pimentel, Juliano, ó. O senhor tava lá, não tava? Tava domingo agora. Olha, aniversário de um amigo, não dá o DO, tá ali perto do passeio. O Barnes, isso. Fantástica, né? As lojas do Barnes são experiência à parte, né? Muito legal, muito temática legal. E tal, aí, ó. Então pronto, mesmo. Qualidade garantida. Já foi, o Merchan já foi agora. O padre disse, meu amigo, então... Não pode mentir, né? O diretor que o diga também, né, Pedro? O diretor ali, ó... Projeto XGG. Felicidade. O slogan do Matheus agora é Felicidade. Vale a pena quebrar a dieta. Vale a pena. Valeu, Barnes. Sim, vamos lá então. A penitência é obrigatória para ser perdoado? Você foi lá, confessou e tudo, recebeu a absolvição, aí o padre disse, vai, reze 3 Ave Maria. Não rezou. Aí você deve confessar. Na próxima. Na próxima. É como uma promessa. Todas as promessas fazem referência ao 2º mandamento, né? E aqui eu vou dar uma dicasinha. Primeiro, se o padre não passar a penitência, não torna inválida. Mas a fórmula é necessária. Eu te absolvo em nome, o mínimo, te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas se ele não passar a penitência, que às vezes acontece, o padre esqueceu, não torna a confissão inválida. Mas o padre passando, você tem que fazer. Padre, Pedro, eu fui me confessar junto com Pedro e o Matheus. Aí tá lá os 3, aí saímos os 3. Ei, mano, pegou o que de penitência? Para um terço, ó. Aí, Matheus, e tu? 3 Ave Maria. E aí, não, só um Pai Nosso. E aí, quer dizer que o Pedro pecou mais? Eu tenho até uma história real sobre isso. Eu pode ser que sim, pode ser que sim. Eu fui conversar com a Cristiana, minha esposa, né? Aí ela foi e saiu. Aí quando eu fui me confessar, o padre deu uma chicotada na penitência. Aí beleza, saí. Aí ela, o padre passou o quê? Aí a Cristiana, não, 3 Ave Maria pra ti. Não, ele mandou eu ir pra todas as missas esse ano do Sagrado Coração de Jesus.
Aí Cristiano olhou assim pra mim. Meu filho! Aí, meu filho. Aí, rapaz, não sei não. Acho que ele achou que tinha os couro grosso e botou pra instalar. Mas assim, Deu uma olhada. a penitência, ela deve ter o caráter penitencial e medicativo, né? De ser um remédio também. Então, eventualmente, é bom você passar alguma penitência que, de alguma forma, vá remediar aquilo dali, né? Pessoa que é muito gulosa, passar um jejum, né? Uma pessoa que está sendo muito ignorante, passar uma penitência mais séria, né? Que possa também servir de remédio para ajudar ela a curar aquilo dali, né? Mas aí, uma coisa interessante sobre isso é assim. Então, você deve cumprir a penitência e não cumprindo, você deve confessar, assim como as promessas. Eventualmente, pessoal, um segredinho de confissão, né? Um hack de confissão, né? Um life hack, né? De confissão. Você pode comutar a sua penitência ou a sua promessa dentro do sacramento da confissão. Então, aconteceu uma vez de eu me confessar e eu estava em missão, num lugar muito longe. O único contato que eu tinha com as pessoas era através das redes sociais, com os meus amigos, né? E o meu pecado não estava vinculado diretamente às redes sociais, né? E aí o padre passou, não, fique 1 mês sem usar as redes sociais. Aí eu fiquei 1 semana, mas eu disse, cara, isso aqui é muito difícil, porque é o contato que eu tenho com minha família, o contato que eu tenho com os meus amigos, né? Aí eu conversei com o padre, olha, na próxima confissão, eu confessei e disse, padre, eu queria trocar minha penitência. O padre me passou isso. Não é impossível, eu conseguiria, por exemplo, passar, mas isso aqui está muito pesado para mim. Eu queria trocar. Aí junto com o padre a gente combina de trocar. Padre, eu fiz a promessa de ir de joelho daqui para Canidé. Na empolgação, estava muito doente, fui curado. E agora, o que eu devo fazer, padre? Haja joelho. Vá no confessor, explica a situação e peça uma comutação, uma troca. Posso ir de carro? Não, mas sério, pode ser. Posso ir de carro? De Posso joelho trocar aí? Mas que seja algo que seja sério, né? Ô, computação doida. Mas brincadeiras à parte, você pode trocar por cestas básicas, eu vou trocar isso por umas cestas básicas, eu vou doar. Algo que seja possível, que você cumpra aquele dali. Porque às vezes o fiel, ele traz esse peso na consciência, diante de uma penitência que não foi feita, diante de uma promessa que não foi feita. Leve isso para a confissão. Troque isso, comute isso, é importante, né? Sem malandragem, né? Mas sem malandragem. Procure algo proporcional àquilo que foi prometido ou que foi feito, né, de penitência. Bom demais, Pedro. Pedro, só com essa aula aqui, eu acho que marca logo a nossa confissão hoje, né? Vou pegar ele aqui, ó, sair todo mundo. A filhinha ali, a filhinha. Depois a gente compara as penitências. Muito bom, muito bom. Padre, alguma Nota coisa? 2. Alguma Padre, coisa passando as penitências aqui, ó. Essa aqui é pelas piadas. Isso aqui. Padre, alguma coisa importante que a gente deixou passar? Uma última dica, né? Padre, tenho muita vergonha de confessar. Graças a Deus. É sinal que você não é um sem vergonha. Exatamente. Não, brincadeiras à parte. Ter vergonha de confessar é ótimo. É sinal de que você tem consciência de que o que você está fazendo é errado. O ruim é você deixar de confessar pela vergonha, né? Então, se você não tiver vergonha, se você não tiver arrependimento, isso é ruim, tá entendendo? Então, confesse mesmo com vergonha, né? E existem, às vezes, o jeito certo de falar, né? Uma senhora, uma vez chegou, padre, tô com muita vergonha de confessar isso, né? Era o pecado da masturbação, né? Aí eu falei, filha, quando você for... Eu dei um hack pra ela, um life hack, né, pra ela. Falei, padre, eu pequei contra o 6º mandamento sozinha. Você não fala a palavra que é deselegante, né? Para uma senhora, né? Para falar para um homem isso, né? Então, existem caminhos, né? Que você consegue ali sempre confessar bem. Vejam, já escutei muitas pessoas reclamando de más confissões, já escutei muito. Mas eu nunca passei por uma má confissão. Ou melhor dizendo, eu não lembro agora de ter passado por uma má confissão. Porque não depende só do padre. A forma como você confessa também conta muito. Então, se realmente for uma pessoa mais preparada, você vai com certeza fazer uma boa confissão. É raro acontecer o contrário, tá entendendo? O que acontece é pessoas que não confessam com frequência, e aí também pegam um padre num dia ruim. Aí pode acontecer também, né? Nós somos humanos, tá entendendo? Né?
Então, Não comeu um Barnes naquele dia? meio pouco. Não tomou um cafezinho no cheiro de Então é isso. Então, se confessem com frequência. Se confessem com Acho que a última coisa que eu lembrei agora que a gente não abordou, né? Qual a base bíblica da confissão? Jesus ressuscitado. Aparece, se não me engano, Mateus 27, não estou lembrado do capítulo agora, é a última aparição de Jesus, antes de sua elevação ao céu, ele diz aos seus apóstolos, né? Só os apóstolos estão ali, só os apóstolos. Então, Jesus está falando para os apóstolos, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, né? A quem perdoardes os pecados, a quem perdoardes, a quem ele está falando isso? Aos apóstolos. Perdoardes, né? Vós perdoardes. Está na segunda pessoa do plural. Quem vocês perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem retiverdes, eles serão retidos. Isso se chama o poder de chaves, né? Na tradição da igreja se chama potestas claves, se não me engano. Né? E o que ligardes na terra será ligado no céu. Isso é dado, isso é outra passagem que Jesus dá a Pedro, né? Isso. Então, como primos interpares, né? O primeiro dentre os iguais dos apóstolos. Mas o fundamento bíblico da confissão é essa. Então, porque os protestantes às vezes confundem, porque existe outra passagem que Jesus se dirige aos discípulos e diz, olha, a quem vocês perdoarem os pecados, aí Jesus está falando do contexto de perdão mútuo. Não é um contexto não é um contexto sacramental. O contexto sacramental é quando Jesus ressuscitado dá esse último mandato aos seus apóstolos. Tanto que nós padres, mesmo depois da ordenação, só podemos começar a confessar quando o bispo dá uma autorização. Ah, é? É. Então eu sou ordenado, não é imediato que eu começo a confessar, não. Pode ser que no dia da ordenação o bispo já autorize. Aproveita o no meu caso, ali, né? não foi. No meu caso, no nosso caso, na minha turma de ordenação, ele ordenou a gente, 10 dias, 15 dias depois, ele liberou para a confissão. Foi no Ano Novo. Eu lembro que eu estava, ou foi no Ano Novo ou foi no Natal. Eu estava na festa em família. Não, foi no Natal. Foi ordenado dia 22 e no Natal dia 24 por 25. O Padre Vitor Aragão disse, olha, pessoal, mandou nosso... O Vitinho. O Vitinho. Olha, pessoal, Dom Gregório já liberou a confissão, tá liberado. Certo? Farrafila, né? Aí eu, lá no casamento. Vamos lá, gente! Filhinha aí, a senha. Então, porque esse poder foi dado aos apóstolos que transmitiram aos bispos. Sim. E os bispos é que transferem o seu poder, vamos dizer assim, né? A sua autoridade para que nós confessemos, né? Maravilha, conteúdo maravilhoso, riquíssimo. Glória a Deus! Glória a Deus. Esse podcast tem que ser encaminhado aí para todo mundo que você conhece, não é isso, Pedro? Exatamente. Então, se você tem aquele amigozinho sem vergonha que fica dizendo que se confessa com Deus... Ou então um escrupulosozinho, né? Ajuda bastante, ajuda bastante. Puritano, né? Gente, deixa o like aí, reza pelo Atos Podcast, nosso apostolado. Reze pelo Padre Deusmar Andrade. Passou um ano sem se confessar, já está em pecado grave, lembrei disso. Um ano, né? O mandamento da igreja, né? Isso, padre? Isso, exatamente. Exatamente. Quer conhecer o Padre Deusmar pessoalmente? Missas, padre? Lá na paróquia? Messejana, quarta e sexta de 5h30 e domingo e sábado 5 e 7 no sábado, 7, 9, 5 e 7 no domingo. Pronto, faz o plantãozinho lá no domingo que você pega o Padre Deusmar lá. Com certeza. Confissões. Também quarta e sexta, de 3 a 5 lá na paróquia. @ da paróquia. Ixi. Pegou. Paróquia Messejana Oficial, eu acho. Pronto, o diretor vai pegar, né, diretor? E vai colocar aqui para você seguir, tá bom? Gente, obrigado, Pedro. Foi show bom demais, de bola. Foi não? Exatamente, show de bola. Segue lá todo mundo e vamos até o próximo episódio. Tchau, tchau. Padre, a benção do Padre. A benção do Padre. Termine aí, Senhor esteja convosco. Aqui para essa câmera. Ele está no meio de nós. Dignai-vos, Deus de bondade, abençoar este podcast, abençoar também todos aqueles que irão assistir para que sejam engrandecidos na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, gente. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.